Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. 31 dias com Maria, a Virgem Maria no reino da divina vontade. 23º dia, a Rainha do céu no reino da divina vontade. A primeira hora de dor soa. Uma estrela com uma voz silenciosa chama os magos para adorar a Jesus. O profeta revela as dores da Rainha soberana. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros, neste mês consagrados a você, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, a rainha soberana, a ti eu confio, para que você guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrando a sua mão materna, você guiará todo o meu ser, para que eu possa fazer a vida perene à vontade divina. Você me fará como seu filho, e a ti, minha mãe, dou-lhe entrega a minha vontade, para que eu possa tocá-la com a vontade divina e assim poder permanecer seguro, de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que você me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os dias, mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde, 3 vezes por dia. Ajoelhe-se em Nossa Mãe Celestial e diga: minha mãe, eu te amo. Você me ama e me dá um gole da vontade de Deus para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob seus olhos paternais. A alma para sua Mãe Celestial e ao Menino Deus. Hoje, Santa Mamãe, sinto ímpeto de amor e sinto que não suporto se não venho ao seu colo materno para encontrar em seus braços o menino celeste. Sua beleza me cativa, seus olhos me machucam, seus lábios se põem a gemer e chorar, e em suas lágrimas que magoa meu coração ao amá-lo. Ó meu caro, eu sei que você me ama e imploro para me dar um lugar em seus braços, para dar-lhe o meu primeiro beijo, falar poemas do meu coração ao pequeno Rei Jesus e confiar meus segredos que às vezes o oprimi. E para fazê-lo sorrir, diga-lhe: minha vontade é sua e a sua é minha, e portanto o reino do seu divino Fiat se forme em mim. Palestra da Rainha do Céu para sua filha. Meus queridos filhos, como estou feliz em mantê-lo perto, para poder ensinar-lhe, como em todas as coisas, que você pode espalhar o reino da vontade divina. Todas as cruzes, as dores, as humilhações investidas pela vida do divino Fiat são como matéria-prima em suas mãos para alimentar seu reino e difundi-lo cada vez mais. Portanto, preste atenção em mim e ouça sua mãe. Continue minha morada na gruta de Belém com Jesus e com o querido São José. Quão felizes nós éramos, aquela pequena caverna de pé, junto ao divino menino, e a divina vontade, operante em nós, havia se transformado no paraíso.
É verdade que não nos faltaram dores e lágrimas, mas comparadas aos imensos mares de alegria, de felicidade e de luz que o Divino Fiat fez surgir em todos os nossos atos, eram gotículas jogadas nesses mares. E então, a doce e amável presença do meu querido filho foi uma das maiores felicidades. Agora, queridos filhos, vocês devem saber que o 8º dia do Filho Celestial veio. Desde que ele nasceu, à luz do dia, e o Fiat Divino ordenou-nos a circuncidar o pequeno e encantador bebê. Foi um corte muito doloroso a qual o pequeno Jesus teve que ser submetido. Foi a lei daqueles tempos que todos os primogênitos tiveram que passar por esse corte doloroso. Você pode chamar da lei do pecado. E meu filho era inocente, e sua lei era a lei do amor. Mas com tudo isso, desde que ele veio para encontrar não o rei, mas o homem degradado, para se juntar a ele e criá-lo, ele queria se degradar e foi submetido à lei. Meus filhos, São José e eu sentimos uma emoção de dor, mas sem medo e sem hesitação chamamos o ministro e ele foi circuncidado com um corte muito doloroso. Com a dor amarga, o menino Jesus chorou e se atirou em meus braços pedindo minha ajuda. São José e eu misturamos nossas lágrimas com as dele. O primeiro sangue derramado por Jesus foi reunido por amor das criaturas. O nome de Jesus foi imposto a ele, um nome poderoso que tinha que fazer o céu e a terra tremerem e o próprio inferno. Um nome que tinha que ser o bálsamo, a defesa, a ajuda de todo o coração. Agora, meus filhos, esse corte era a imagem do corte cruel que o homem fizera em sua alma ao fazer sua vontade. E meu querido filho foi trazido para fazer esse corte, para curar o corte duro da vontade humana, curar com seu sangue as feridas de tantos pecados que o veneno da vontade humana produziu nas criaturas, de modo que todo ato da vontade humana é um corte que é feito e uma ferida que se abre. E a criança celestial, com seu corte doloroso, preparou o remédio para todas as feridas humanas. Agora, meus filhos, curta surpresa. Uma nova estrela brilha sob a abóbada do céu e com sua luz busca os adoradores para levá-los a reconhecer e adorar o menino Jesus. 3 homens, um longe do outro, eles são envolvidos pela luz celestial e seguem a estrela, a que trouxe-os para a gruta de Belém, ao pé do menino Jesus. Mas o que era o espanto destes que reconheceram o divino no Rei do céu e da terra que veio amar e salvar a todos? Porque no momento em que os magos o adoravam, arrebatados por aquela beleza celestial, a criança nascida mostrou sua divindade na sua pequena humanidade, e a caverna mudou no paraíso, tanto que já não podiam separar-se dos pés do divino infante, exceto quando ele havia retirado novamente em sua humanidade a luz da sua divindade. E eu, colocando em prática meu ofício de mãe, falei longamente sobre a descida do Verbo e reforcei-os na fé, esperança e caridade, símbolo de seus dons oferecidos a Jesus. E cheios de alegria, eles recuaram para suas regiões para serem os primeiros propagadores. Meus queridos filhos, não se mova do meu lado, siga-me em todos os lugares. 40 dias do nascimento do pequeno Rei Jesus já vão acontecer, e o Divino Fiat nos chama ao templo para cumprir a lei da apresentação do meu filho. Bem, nós fomos ao templo. Foi a primeira vez que saí junto com meu doce bebê. Uma veia de dor se abriu em meu coração. Fui oferecer-lhe vítima para a salvação de todos. Então entramos no templo.
E antes de adorarmos a Divina Majestade, chamamos o sacerdote e o colocamos em seus braços. Eu fiz a oferta da criança celestial ao Pai Eterno, oferecendo em sacrifício pela salvação de todos. O sacerdote era Simeão e, ao colocá-lo em seus braços, reconheceu que era o Verbo divino e exultou com imensa alegria. E após a oferta, pousando como profeta, profetizou todas as minhas tristezas. Oh, como o supremo Fiat quis preparar os músculos do meu coração materno, ouvindo o som vibrante da tragédia feroz de todas as dores do meu filho. Mas o que mais me perfurou foram as palavras que o santo profeta me disse a saber: este querido filho será a salvação e a ruína de muitos, e será alvo de contradições. Se a vontade divina não tivesse me apoiado, eu teria morrido instantaneamente ali de pura dor. Em vez disso, ele me deu vida e usou-a para formar em mim o reino das dores, no reino de sua própria vontade. Então, além do direito da mãe, que eu mantinha sobre todos, eu adquiri o direito de mãe e rainha de todas as dores. Assim, com as minhas dores, comprei a moeda para pagar as dívidas dos meus filhos e também das crianças ingratas. Agora, meus filhos, você deve saber que, à luz da vontade divina, eu já conhecia todas as dores que me tocariam, e ainda mais que o santo profeta me disse. Mas aquele solene ato de oferecer meu filho, ao ouvi-lo repetir, senti-me tão perfurada que meu coração sangrou e abriu profundas brechas em minha alma. Agora ouça sua mãe em suas dores, nos dolorosos encontros que você não passar. Nunca se desespere, que você passar, nunca se desespere, mas com amor heróico, deixe a vontade divina tomar seu lugar real em suas dores, para que você possa convertê-las em moedas de valor infinito, com a qual você pode pagar as dívidas de seus irmãos para resgatá-los da escravidão da vontade humana, para fazê-los retornar como filhos livres no reino do Fiat divino. Então vamos aqui fazer a nossa meditação, do 23º dia. Vamos aqui ver o que a mãe está nos trazendo no dia de hoje, a lição, E aqui no início, ela já está nos falando, como estou feliz em mantê-lo perto para poder ensinar-lhe como em todas as coisas você pode espalhar o reino da vontade divina. Então, tá vendo? Em todas as coisas, Em todas as coisas a gente pode, fazer, ali em cada ato corresponder, fazer a vontade de Deus, Em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em acontecimentos, que se apresentar, a gente pode espalhar esse reino, Então, ela tá trazendo aqui, esses ensinamentos para a gente entender isso, Que a gente pode, em todas as coisas, em todos os nossos atos, em todos os acontecimentos e circunstâncias, glorificar a Deus, correspondendo à sua vontade, É muito incrível, Então aí ela vai falar, todas as cruzes, principalmente os sofrimentos, ali, Então todas as cruzes, as dores, as humilhações, investida pela vida do reino divino, tá bom? Então aqui, todas as coisas, então as dores, o sofrimento, a gente, não paralisar diante da dor, Não ficar paralisada diante de um sofrimento, uma circunstância que se apresentou, uma cruz que veio, Não ficar se debatendo na cruz, mas meu Deus do céu, aproveitar, Vamos dizer assim, aproveitar, essa humilhação, esse sofrimento, essa coisa. Eu sei que é difícil, porque o ser humano, a natureza humana, ela não, meu Deus, ela corre de sofrimento. Ela corre de qualquer dor que seja, ela não quer passar por nenhuma dor, Corre, então é difícil, escutar isso, De, meu Deus do céu, Não reclamar, não murmurar, Dor a gente vai sentir, normal, a nossa humanidade ali, a gente vai sentir a dor, Nós estamos vivos, vamos sentir a dor.
né? Mas o que que a mãe está falando, né? Mas não paralisar, não permitir assim que isto freie e faça a gente se servir daquela cruz, daquela dor, daquela humilhação para ofender a Deus, para entristecer o coração de Deus, né? Então ela está dizendo aqui, ó, em todas as coisas você pode glorificar a Deus, em todas as coisas você pode amar, né? Fazendo a vontade de Deus em tudo, amar, reconhecer, né? Conhecer a Deus diante daquela situação, ele vai trazer luz, conhecimento, né? Você pode reparar, ofertar, meu Deus, as cruzes, os sofrimentos, meu Deus, é muito poderosa, poderosíssima, né? Os sofrimentos, a gente ofertar, né? E reparar, né? A Deus em nome de todos, meu Deus, é muito grande aqui, que ela está dizendo, investidas pela divina vontade. Então, um ato na divina vontade, um ato assim, somente de cruzes, de humilhações, sofrimentos, né? Dores, doenças, na divina vontade, meu Deus do céu, investida pela divina vontade, ela é uma matéria-prima, assim, incrível, para difundir o reino, né? Difundir, né? Assim, porque os bens, né? Vai ser para toda a humanidade, né? Vai difundir, a luz vai chegar para todos, né? Naquele ato que você está fazendo, né? É muito legal. Olha só o que a mãe está fazendo. São como matéria-prima, ó, matéria-prima, né? Nas mãos, né? Nas mãos da divina vontade, né? É uma matéria-prima ali, ó, para alimentar seu reino. O reino também, né? No reino, na nossa alma, primeiramente, né? O reinado ali acontecer na nossa alma, né? Para Deus ali, o reinado crescer cada vez mais e expandir dentro de nós, mas também para difundi-lo cada vez mais, transbordando, né? Transbordando, né? Todo esse amor de Deus, através daquilo que ele está sendo depositado, através daquela situação, aquela dor. Então dá, né? Nada se perde, né? Nada se perde na divina vontade. Deus não se perde, ele aproveita tudo, né? Até uma dor, um sofrimento, uma cruz, uma doença, tudo. Então por isso que a mãe está falando que todas as coisas, a gente pode espalhar o reino, né? Na nossa alma e também fora de nós, né? Difundir, espalhar esse reino, transbordar esse reino para o próximo também. É muito importante isso aqui. Aí ela tá bem, portanto, presta atenção em mim e ouça sua mãe. Né? Continuei minha morada na gruta de Belém, com Jesus e com o querido São José. Quão feliz nós éramos. Aquela pequena caverna do pé, junto ao divino menino e à divina vontade. Olha só o exemplo aqui. Né? Ela começou dizendo que todas as coisas é uma matéria ali para espalhar o reino, né? Em todas as coisas. Olha aqui, diante que eles passavam por sofrimentos. Eles não faltavam dores e lágrimas, ela está dizendo aqui. É verdade que não nos faltavam dores e lágrimas, mas comparados aos imensos mares de alegria, felicidade, de luz, que o Divino Fiat fez surgir em todos os nossos atos, então assim, eles sofreram, a gente sabe, né? Enquanto eles sofreram ali, né? Olha só onde é que Jesus nasceu, numa gruta, né? No estábulo, no meio de animais, né? Assim, né? Todo na precariedade ali, né? A manjedoura dele é ali onde bota o feno que os animais comem, né? É alimento para os animais do feno ali. Então, olha só, né? Então eles passaram, não faltou lágrimas e dores, né? Porque ninguém quis receber eles em Belém. Né, eles tiveram que caminhar, né, bater de porta em porta, ninguém recebia. Então, assim, estavam passando por dor e vendo o pequeno, né, o menino Jesus ali, naquela precariedade, onde eles não podiam fazer nada. Então, era um sofrimento também para eles, né? Mas em meio de toda aquela situação, não faltava ali, né? Eles eram felizes, não faltava alegria, mares de felicidade, de alegria. Então, é isso que ela está falando, apesar de toda a dor, ela sentiu a dor, né? Mas eles estavam em paz, cheios de luz, de felicidade, de alegria. Por quê? Né? Porque tinha Deus com eles. Eles estavam ali junto de Deus. Deus estava com eles, no meio deles, né? O paraíso estava ali, né? Na gruta. O paraíso, a gruta se tornou, né? Um céu, um paraíso ali, né? Por causa de Jesus, né? É incrível, né? É isso que a mãe está falando, tá vendo? Desde o início que ela está falando que todas as coisas, né, matéria, para alimentar o reino, né, da nossa alma e difundir
Ela está dando o exemplo aqui, na prática aqui, né? O exemplo da gruta. Aí ela vai continuar aqui, ó. Agora, queridos filhos, você deve saber que o 8º dia do Filho Celestial veio. Desde que ele nasceu à luz do dia, e o Fiat Divino ordenou-nos a circuncidar o pequeno encantador bebê. Foi um corte muito doloroso, ao qual o pequeno Jesus teve que ser submetido. Então, assim, a questão de ordem, né? Ele cumpriu tudo, né? Cumpriu tudo, né? Então, ele não tinha, né? Ele era puro, santo, né? Não tinha nenhum pecado nele, né? Era o cordeiro ali, né? Então, não tinha para que ele fazer isso, mas ele assim quis, né? É a questão de ordem mesmo. Obediência, a ordem, tinha uma lei naquela época, né? Tinha uma lei naquela época e era a divina vontade. Era a divina vontade que queria, né? Então, que ele tudo se cumprisse, ele vivesse, né? Então, ele viveu em tudo, né? Em tudo ele viveu. Ele sentiu todas as dores, os sofrimentos, passou por tudo, cumpriu toda a lei, assim como, né? Todos nós. Então, ele viveu como nós, né? Ele só não, né? Ele viveu em tudo, menos o pecado, né? Menos o pecado, né? Mas ele teve que viver tudo para poder reparar a Deus, né? Reparar e né? Conquistar méritos para a salvação da humanidade, né? Então, até ele fala na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que a circuncisão dele já teria redimido toda a humanidade. Só a circuncisão, aquele corte que ele sofreu, teria redimido, já era o suficiente para redimir, mas ele não quis, a divina vontade queria dar muito mais. O amor dele era tão grande, que ele queria dar muito mais, queria fazer muito mais, né? Só aquele sangue, aquela gotinha de sangue no corte da circuncisão já era o suficiente. Mas o amor dele é tão grande para com as almas que ele queria mais. Dar tudo, né? Ele tinha fazer tudo aqui, divinizar, né? Passar por tudo mesmo, viver mesmo, né? Ali como a gente vive, né? Passar por todas as dores e sofrimentos para divinizar tudo, reparar né? Fazer todos os atos dos direitos roubados de Deus. Mas só aquele sangue já teria salvado toda a humanidade. Ele não precisa passar por toda aquela dor que ele passou na paixão, mas ele quis. Você vê o amor dele, né? Para conosco. Sim, é como se ele tivesse que vir na condição degradada que o homem estava, né? Porque ele tá até, a mãe tá dizendo aqui, ó. Você pode chamar da lei do pecado, e meu filho era inocente, sua lei era a lei do amor. Mas com tudo isso, desde que ele veio para encontrar não o rei, tá vendo? Então os homens não estavam reinando, não era o rei, né? Não tinha domínio de si mesmo, né? Mas o homem estava degradado, ó, para se juntar a ele e criá-lo. Então ele teve que vir como um homem das dores, né? Pobre, ali humilhado, passar por tudo aquilo que ele passou, né, para poder criar o homem de novo, recriar todos os passos, né, novamente. Então ele teve que vir, porque ele encontrou o homem degradado, então ele teve que vir assim, desse modo, e passar por tudo que ele passou, para poder, né, criá-lo, o homem, né, novamente recriar todos os atos ali, recriar o homem, né, que estava todo degradado. Aí olha aqui que tá falando, né, ó. Ele queria se degradar, tá vendo? Se degradar. E foi submetido à lei, né? O homem estava degradado, então ele queria se degradar para poder trazer a vida para o homem, né? Fazer esse ato ali, né? Porque era um sangue divino, né? Era divino, então atos divinos. Então, para criar o nome novamente, teve que se degradar também, né? Ali, e foi submetido à lei. Ele também precisava ser batizado, e se batizou. Então, ele em tudo cumpriu a lei, né? Em tudo, a lei do tempo ali, né? E ela fala aqui, São José e eu sentimos a emoção de dor, mas sem medo e sem hesitação chamamos o ministro e ele veio. Né? Apesar de toda a dor, não hesitou, não teve medo e sem hesitação, com coragem, como ela já falou em outras lições, ter coragem e confiança, né? Confiança em Deus, era o que Deus queria e sem hesitação e sem medo, né? Ela sabe que aquilo era vontade divina e era para um bem, né? Um bem de toda a humanidade aquilo, né? Então, muito importante também de entender isso, né? A gente não hesitar, né? Diante ali dos acontecimentos, né? Sem hesitação, sem medo, né? E corresponder sem hesitação, apesar, né, da situação, não se hesitar, não desconfiar de Deus, né? Mas prontamente ali, né?
pôr em movimento, né? Para cumprir com a vontade de Deus, né? Naquele acontecimento. Outra coisa que é interessante aqui, os pontos mais, assim, principais, né? Então, eles né, tiveram que prontamente ali, sem medo nenhum, né, levar o menino Jesus para ser circuncidado, porque era a vontade de Deus, né? Então, que ela oferecesse, fizesse essa oferta, né? A oferta do menino Jesus ali, né? O cordeiro ali sendo ofertado, né? Pela mãe. Aí aqui ela vai dizer, olha só que importante, o para quê, né? Dessa circuncisão, como eu já falei, tudo tem um para quê e tudo tem o conhecimento que o Senhor quer nos dar diante dos acontecimentos, né? Olha só que interessante, essa circuncisão que ela tá falando, ó. Agora, meus filhos, esse corte era a imagem do corte cruel que o homem fizera em sua alma ao fazer sua vontade. Então, o homem, né, teve um rasgo, um corte, né, teve um corte ali, se desconectou, se separou de Deus, né, foi um rasgo cruel, né, um rasgo muito cruel que o homem fez em sua alma, né, e nas almas. E meu querido filho foi trazido, né, então ali a vontade queria, né, ali que ele se encarnou e ele tinha que fazer esse ato, né? Ele foi trazido para fazer esse corte, para curar o corte duro da vontade humana, tá vendo? Fazer aquele, recriar, tá vendo? Refazer, né? Refazer aquele ato que o homem fez, né? Então fazer um ato oposto. O homem ali fez um rasgo, um corte cruel, se separou de Deus, né? Ali fez um rasgo cruel na alma, né? E aí o Jesus veio, né, fazer esse mesmo ato para ali unir novamente, né, refazer esse corte, né, ali, né, ele fez um rasgo e Jesus ali teve que fazer esse corte duro, né, para poder ali refazer isso, né, unir novamente, né, fazer essa conexão novamente. Olha só o que ela tá trazendo. Meu querido filho foi trazido para fazer esse corte, ó, para curar, tá vendo? Cura. Você cura, o sangue dele era para curar esse corte, né? Então, né, é trazer de volta o homem, né, para junto de Deus, né? Conectar de novo, curar essa ferida, né, que desse duro rasgo, esse duro corte que a vontade humana fez, né? Curar com seu sangue as feridas de tantos pecados, tá vendo? Que o veneno, a vontade humana produziu nas criaturas. Então, a vontade humana é um veneno, né? Um veneno que mata a nossa alma, que dá um corte, né, cruel, que não cura, não sara. É um corte que não sara, né, fica cada vez mais profundo, né, cada vez mais ali, vai apodrecendo cada vez mais esse corte, né, da vontade humana por causa dos pecados, né, e Jesus veio para trazer esses remédios. Ele é o nosso remédio, ele veio para restituir a vida do homem, né, curar as feridas da vontade humana, as feridas de tantos pecados, como a mãe está dizendo. De modo que todo o ato de vontade humana é um corte que é feito, uma ferida que se abre, tá vendo? E a criança celestial, com o seu corte doloroso, preparou o remédio, tá vendo? O sangue dele era o remédio, né? O sangue dele é o remédio para esses cortes, esse rasgo, né, da vontade humana, dos pecados. É o sangue dele que nos lava, nos purifica, né? Purifica e lava a ferida humana e sara, né? Sara esses cortes dos pecados. E também ela vai continuar aqui mais embaixo, falar outra surpresa, meus filhos, né? Uma nova estrela brilha sob a abóbada do céu, e com sua luz busca os adoradores para levá-los a reconhecer e adorar o menino Jesus. Então, assim, na lição de ontem ela falou sobre os pastores, né, que vieram corresponder ao chamado, né, e foram lá, né, adorar, né, ao menino Jesus, reconhecer, adorar, louvar, agradecer a Deus, né. E aí, hoje ela está falando sobre os três homens, que é os 3 reis magos, né, que é aquela estrela na volta do céu, aquele sinal que chamava, né. Então, assim, é como eu falei, Deus se serve de todas as coisas para fazer os convites amorosos dele, né? Ele nos inspira, ele chama no nosso interior, na nossa alma. Ele se serve das coisas externas também, né? Para nos chamar,
né, os seus convites amorosos, e assim ele fez, né, com os 3 reis magos. Ele se serviu, né, de uma criação dele, uma estrela, naquela luz, aquela estrela, para convidar a eles, né, um chamado, um convite. E esses 3 reis magos, ele fala na vida íntima que esses 3 magos, eles representavam todos os governantes, presidentes, governantes, né, do passado, presente e futuro, né? Então eles representavam os presidentes, governantes, reis, né, das nações, né? Então esses 3 reis magos, eles representavam, né? Então ele fez esse convite para esses 3 reis magos, e eles, naqueles convites amorosos, né, com aquela estrela, aqui, ó, ele está dizendo, ó, 3 homens, um longe do outro, eles são envolvidos pela luz celestial, naquela luz, né, que ilumina, que chama, aquela luz que estava inspirando eles ali, chamando no interior da alma deles, né? E ali eles envolvidos naquele conhecimento, naquela luz, eles seguem a estrela, né? Aqui trouxe para a gruta de Belém. É muito incrível vocês ouvirem a vida íntima de Nosso Senhor, que é, nossa, muito perfeito, Jesus falando sobre esse momento aqui do convite dele, que ele fez aos 3 reis magos, e no meio do percurso ele acompanhava toda a viagem dos 3 reis magos, e ele pedia ao Pai, né, que preparasse a alma dele, dispôs a alma dele, preparando e ofertava, rezava por aqueles 3 reis magos, né, que vinha. Meu Deus, é muito incrível, né, Jesus narrando isso. E ele fala lá na vida íntima que os 3 reis magos representavam, né, os governantes, e que ele, nas pessoas dos 3 reis magos, ele abençoou, né, os governantes. Tem a bênção de Deus, né? Então é muito lindo mesmo. Aí, ao pé do menino Jesus, mas o que era o espanto destes que reconheceram o divino no Rei do céu e da terra, que veio para mais salvar a todos? Não, eles ficaram arrebatados, eles ficaram encantados, arrebatados assim, que se dependesse deles, eles não se saíam nem de perto de Jesus, para eles irem, né, voltarem para suas cidades, né, voltarem para suas terras. Então foi uma dor para eles até quando eles foram embora, né. Jesus fala lá também sobre isso. Eles ficaram, meu Deus do céu, maravilhados, encantados, arrebatados, né, e diante, né, eles estavam ali quando eles chegaram, né? Então Jesus revelou para eles a sua divindade. Então eles tiveram muito conhecimento nessa revelação, né, de sua divindade, que a mãe está falando aqui, né? Tiveram muito conhecimento, muita luz, né? Então derramou a luz do conhecimento nas almas deles, né? E eles conheceram muita coisa diante daquela luz, né? Até porque eles iam, né, voltar, e esses primeiros propagadores, como a mãe fala, né, da redenção, primeiros propagadores, né, de Deus ali, anunciadores. Então, por isso que também que Deus, né, revelou, tinham para quê, né? Aí, porque no momento em que os magos o adoravam, arrebatados, ó, por aquela beleza celestial, a criança nascida mostrou sua divindade na sua pequena humanidade, né? Ele se revelou, né? Então, mostrou sua luz ali, seus conhecimentos para eles. Revelou quem ele era, né? Então a humanidade de Jesus ficou eclipsada, né? E ali revelou sua divindade para eles. E a caverna mudou no paraíso, tanto que já não podiam separar-se dos pés do divino infante, tá vendo? Eles não queriam sair, não, só foi uma dor para eles terem que ir. Não queriam arredar o pé. Exceto quando ele havia retirado novamente, quando ele tirou a luz, né? A sua divindade, retirou sua divindade, né? Aí sim, aí eles saíram daquele arrebato, né? Porque eles não conseguiam sair. Então Jesus teve que retirar essa luz de sua divindade, voltar novamente em sua humanidade, né? Porque senão eles ficavam ali. Então, se Jesus se revelasse pra gente assim, né, mostrando sua divindade assim visivelmente, a gente não faria mais nada da vida, ficava ali só contemplando, olhando para ele, admirando a beleza dele, e a gente não fazia nada. Então é bem assim mesmo. Então por isso que ele não se mostra assim visivelmente, né? Porque senão a gente não se mexe, não se move, né? E ele quer né, que a gente se mova, né? Ele quer essa vida ativa em nós, né? Ele quer, né, essa fusão, essa vida junto conosco ativa,
ativa, né, movimento, atos da vida à sua vontade, né? Então, se ele ficasse diante de nós ali, se aparecesse pra gente, ele não fazia mais nada, ficava ali parada, só contemplando ele. Assim como os 3 homens ali, que ele teve que retirar a sua divindade, a luz da sua divindade, para poder, né, eles voltarem a si. E eu, colocando em prática meu ofício de mãe, falei longamente sobre a descida do verbo e reforcei. Então, ali a mãe orientou eles, né, falou, né, sobre a descida do verbo, então, né, trouxe mais conhecimento, sabedoria ali, tudo que ela tinha, né, que ela tinha adquirido dentro dela ali, com a divina vontade, depositou, né, e até que foi também um pedido também de Jesus. Ele fala na vida íntima, foi um pedido de Jesus que quando os reis magos chegassem, ela orientasse a eles, né, então desse todas as orientações, né, porque ele era bebê, então ele não podia falar ali, né, então ele colocou ela ali para dar todas as orientações, tipo uma catequese para eles, né. Então, por isso que ela tá falando aqui, ó, reforcei, ó, falei longamente sobre a descida do verbo e reforcei-os na fé, esperança e caridade, símbolos de seus dons oferecidos a Jesus. Então, aquela oferta que eles ofereceram ali eram símbolos, né, da fé, esperança e caridade, né, aquela oferta que eles fizeram. E cheios de alegria, eles recuaram para suas regiões para ser os primeiros propagadores, né? Então, tudo isso foi também, né, preparando eles para eles serem os primeiros propagadores, né, espalhar, né, essa notícia. Aí a mãe continua. Meus queridos filhos, não se mova do meu lado. Siga-me em todos os lugares. Em todos os lugares, siga ela, né? Ali, o que ela tá falando, os ensinamentos que ela tá trazendo, né? Esse modelo que ela é. Então, é seguir ela em todos os lugares, né? Não apartar dela, né? Não se separar, tá junto, né? Em todas as circunstâncias, em todos os lugares onde a gente for, né? É seguir ela, né? Seguir os ensinamentos que ela tá trazendo, né? 40 dias do nascimento do pequeno rei Jesus já vão acontecer. E o Divino Filho nos chama ao templo para cumprir a lei da apresentação, né? Apresentar, ofertar, né, o menino Jesus. Bem, nós fomos ao templo, foi a primeira vez que saí junto com o meu bebê. Uma veia de dor se abriu em meu coração. Fui oferecer-lhe vítima para a salvação de todos, entendeu? Então, aquele ato era uma oferta que o Adventar estava pedindo para ela oferecer naquela apresentação do templo, oferecer-lhe como vítima, ele que não é o cordeiro, né, o cordeiro imolado, ali oferecer-lhe como vítima para a salvação de todos, fazer esse ato, né, nessa intenção, né, para a salvação de todos. Então entramos no templo e antes de adorarmos a Divina Majestade, chamamos o sacerdote e o colocamos em seus braços. Eu fiz a oferta da criança celestial ao Pai Eterno. Tá vendo aí? Ela cumpriu ali o que a Divina Vontade queria, né? Fez a oferta, o oferecimento, né? Para a salvação de todos, em nome de toda a humanidade, oferecendo em sacrifício pela salvação de todos. O sacerdote era Simeão, e ao colocá-lo em seus braços, reconheceu que ele era o Verbo divino. Então, aqui também, assim como Jesus fez, né, a Divina Vontade fez ali com os 3 reis magos, revelando sua divindade, ele também se apresentou para Simeão também, né, revelando sua luz, né, a sua divindade para ele. E exultou com imensa alegria. E após a oferta, posando como um profeta, profetizou todas as minhas tristezas. E ó, como um supremo Fiat, quis preparar os músculos do meu coração materno. Ouvindo o som vibrante da tragédia feroz de todas as dores de meu filho, mas o que mais me perfurou foram as palavras que o santo profeta me disse. Este querido filho será a salvação e a ruína de muitos e será alvo de contradições. Então, assim, né, a Divina Vontade foi preparando, né, preparando a alma dela, e ela teve que passar por essas dores também, né. Ela passou por dores também, assim como Jesus, ela sofreu muito, né, porque é o filhinho dela, né, o Deus ali que vai passar por todas as dores, né. E assim, ela sofreu já daquela circuncisão, e ter que ali apresentar o menino, né, ofertar em nome, né, para a salvação de todos. Então, assim, né, profetizou as tristezas dela, tudo que ela vai passar, né, todas as dores dela, né. E ela passou toda a vida dela pensando nisso,
né? Toda a vida dela, assim, ela tinha, pelo conhecimento, não era novidade, como ela disse que vai dizer depois, e que não era novidade para ela, né? Tudo que o Simeão falou, ela tinha luz do conhecimento de tudo isso, né? De todas as dores dela, de todo o sofrimento que Jesus ia passar, da paixão de Jesus, de tudo, né? Mas aí ali aquele conhecimento na teoria que ela, né, que o pai falou, né, que do conhecimento que ela tinha das escrituras, né? Mas na prática, ao vivo, na hora, né, ali na prática, ali escutando, nossa, foi um rasgo de dor, foi assim, perfurou o coração dela, né? E foi assim, tá acontecendo, né? Antes, né, eu ouvia, eu lia, mas agora tá acontecendo, é isso aí. Chegou o tempo, entendeu? Então, foi uma dor muito grande, que o tempo chegou. Naquele tempo que, né, ela esperava, né, chegou, né? Então, foi um rasgo de dor e foi uma dor muito maior para ela quando ela escutou que Simeão falou, né, que Jesus seria, né, para muitos seria a salvação e para outros também seria uma ruína, né? Então, assim, né, muitos, né, a redenção veio, muitos iam se beneficiar, vamos dizer assim, né, iam ali aceitar, né, a salvação, né, porque a salvação ele trouxe para todos, todos, né, mas nem todos querem a salvação. Por isso que Simeão tá falando que para uns, para muitos, né, ele será, vai ser salvação para uns e ruína para outros, né? Porque ele, como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho. Então, se a pessoa quer seguir um outro caminho fora de Jesus ali, né? E seguir outros caminhos, vai ser ruína, né? Tá arriscando, né? A sua ali a ter uma eternidade, né? Na ruína, no inferno. Essa é a realidade, né? Porque ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é o único caminho, a verdade só está nele, o caminho é só, né? É trilhar o caminho dele, o caminho é ele, e ele é que nos dá a vida, né? Então, se as pessoas ficarem buscando as coisas do mundo, trilhando outros caminhos, buscando, né? Achando que existem as verdades em outros lugares, né? Vai ser ruína, né? E vai ser algo de contradição, né? Então, assim, foi uma dor para a mãe, né? Que ele vai ser, né? Assim, nem todos vão se salvar, né? Por isso que ela sofreu tanto. Porque nem todos vão se salvar e não é por causa de Jesus, não é culpa de Jesus. É por causa das escolhas mesmo do ser humano, na sua vontade, né? Aquele sangue, todo aquele sofrimento que ele vai passar e toda a dor que ela vai passar também, vai ser em vão para muitos. Para muitos vai ser perdido, né? Vai ser em vão. Então, é isso, né? Essa toda a dor dela. Dizendo que ela já sabia, ó, ela falando. Agora, meus filhos, você deve saber que, à luz da vontade divina, eu já conhecia todas as dores que me tocariam. E ainda mais que o santo profeta me disse. Mas aquele solene ato, tá vendo? O ato, ação solene ao vivo ali, de oferecer, meu filho, estava acontecendo. Chegou o tempo, né? Então, ao ouvi-lo repetir, senti-me tão perfurada que meu coração sangrou e abriu profundas brechas em minha alma. Você vê como ela sofreu bastante, não foi fácil, não, né? Agora, ouça sua mãe e suas dores nos dolorosos encontros que você não passar, nunca se desespere. Então, nos dolorosos encontros que a gente tiver, nas dores que a gente passar, nos sofrimentos, ela tá dizendo, não se desespere, né? Confie em Deus, não entre em desespero, né? Confia em Deus. Coragem, né? Coragem, como ela já falou, sem temor e sem hesitação, né? Passar com coragem pelos acontecimentos, correspondendo a Deus, vendo, né, a luz naquela situação, o para quê daquilo. Toda aquela dor da mãe, ela tinha um para quê. Aquele ato solene, tudo que ela viveu, né, em apresentar, em ofertar o menino, tinha um para quê, né? E era um bem, era para a salvação de toda a humanidade, né? Então ela tinha um conhecimento, aquela dor trouxe luz para ela, conhecimento, né? E é um benefício, um bem, né? Ela estava correspondendo à divina vontade. Então a gente não entra em desespero, mesmo com toda dor que a gente vai passar, não se desespere, mas confia em Deus, né? Mas com amor heróico. Amor heróico. Deixe a vontade divina tomar seu lugar real. Deixa Deus, né, fazer. Deixa Deus fazer em nós, né, através de nós,
Deixe tomar o seu lugar real em suas dores, né? Para que você possa convertê-la em moedas de valor infinito. Tá vendo essa correspondência dela, deixar Deus ali fazer, agir livremente, né? Olha só como converteu em moedas de valor infinito a salvação de toda a humanidade. Ela ofertou toda aquela dor dela, né? Converteu em moedas de valor infinito, então é muito valiosa, né? As nossas dores, os nossos sofrimentos, as humilhações, tudo que a gente passa é muito valioso, né? Se a gente bem soubesse servir ali para a maior glória de Deus, né? Para reparar a Deus, para ofertar a Deus, né? Tudo tu faz por amor a Ele, amor heróico, né? Por Ele, né? Todas as coisas fazer por Ele, né? Que vai ter valor infinito se a gente fizer ali para cumprir com a vontade de Deus por amor a Ele, vai ter valor infinito esse ato, com a qual você pode pagar as dívidas de seus irmãos, ofertar em nome de todos, vai pagar a dívida, fazer reparação em nome de todos, né? Para a salvação e resgate, né? De muitas almas que estão na escravidão, né? Da vontade humana, para fazê-las retornarem livres, né? Para o reino da divina vontade. É isso que a mãe está trazendo, né? Muito incrível, né? A lição de hoje. Então, seria bom ouvir bem tudo que ela está falando aqui, né? Meditar e levar para a vida. É viver. É vida, é ato, né? Amém? Fiat. A alma para sua Mãe Celestial. Santa Mamãe, em seu coração trespassado eu coloco todas as minhas dores e você sabe como meu coração me perfura. Por favor, dê-me como mãe e despeje em meu coração o bálsamo de suas tristezas, para que você possa ter o mesmo destino que o seu, para que você possa ter o mesmo destino que o seu, para usar minhas dores como moedas para conquistar o reino da vontade divina. Folha diária. Hoje, para me honrar, você virá em meus braços para derramar em você o primeiro sangue que a criança celestial espalhou para curar as feridas que a sua vontade humana lhe fez. E você recitará 3 atos de amor para mitigar o espasmo da ferida da criança. Jaculatória. Minha mãe, derrame sua dor em minha alma e converta todas as minhas dores na vontade de Deus. Minha mãe, derrame sua dor em minha alma e converta todas as minhas dores na vontade de Deus. Minha mãe, derrame sua dor em minha alma e converta todas as minhas dores na vontade de Deus. Amém. Fiat.